Paz do Senhor, meus irmãos, mais um domingo. Graças a Deus por essa oportunidade de estar com você, buscando algo mais da palavra do Senhor, mais um contato com a palavra do Senhor, o alimento da palavra do Senhor. Amém? Seja bem-vindo ao nosso IBD. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos da Sala Abraão, a sala dos homens da igreja. Eu estou transmitindo aqui no YouTube para a Sala Abraão, para o grupo de varões. E para você que teve a oportunidade de conhecer esse trabalho da igreja, todas as nossas salas não estão com aulas presenciais, mas estão através do YouTube fazendo a sua parte, fazendo a sua porção do ensino da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe nosso pastor, nossa igreja, a direção da igreja, a direção da IBD, o Jefferson que nos ajuda muito nesse trabalho, editando as aulas no YouTube, no YouTube da igreja, porque você tenha esse acesso em suas mãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, nosso agradecimento especial a todos. Vamos orar agora, irmãos, que o Senhor venha abençoar a minha vida, a sua vida com esta palavra e que Ele nos fortaleça dia a dia por ela. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha a invadir nosso coração, a nossa alma agora, Senhor, alertando a nossa mente, abrindo a nossa mente, deixando nosso coração como terra fértil para absorver a Tua palavra, a semente que é a Tua palavra, Pai. Senhor, que ela possa germinar em nossa vida, através desse trabalho de EBD, através dos cultos online, presenciais, através dos louvores e pregações que os irmãos possam estar ouvindo na internet, livros que possam estar lendo, mas que o Senhor possa abrir, Senhor, neste momento, o nosso coração, que possamos receber a Tua palavra como semente, como alimento que venha nos fortalecer e frutificar a nossa vida, Pai. Abençoa os lares que estão passando por necessidades, Senhor, físicas, com doentes, talvez de Covid, por outros problemas, por necessidades financeiras, problemas financeiros, desemprego. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos neste momento, Senhor. Oh, Deus, eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei com quem exatamente estou falando, todas as pessoas, mas o Senhor conhece cada coração, Senhor. Cada um que está agora, neste momento, assistindo esse vídeo, eu peço que o Senhor venha, Senhor, tocar na vida dele, mas principalmente na alma, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer confiança, que o Senhor venha trazer bom ânimo a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito bem, irmãos, nós estamos então com a nossa revista falando sobre adversidades, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Já estamos agora na lição de número 7 da nossa revista. Amém? Da editora Betel, nós usamos a revista da nossa igreja, da nossa editora. O Senhor peleja pelo seu povo. Essa é a nossa lição de hoje, a lição de número 7 já. 7 domingos, nós estamos aqui já trabalhando com esta revista. Se você tem acompanhado, ou se não acompanhou, comece agora. Nós passamos por outras revistas e o assunto vem nos fazendo crescer revista a revista, no trabalho, na palavra, no ensinamento de ter um relacionamento íntimo com Deus, estabelecer esse relacionamento quem não tem, melhorar esse relacionamento quem já tem, para que nós possamos conhecer mais e mais a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor e estarmos inseridos neste propósito. Isso é garantia de vitória, isso é garantia de uma vida de paz, isso é garantia de uma vida produtiva, isso é uma vida que agrada ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, porque através desse Jesus maravilhoso nós somos salvos, fomos contemplados pela boa nova da salvação e assim felizes caminhamos em direção ao coração de Deus, em direção à vida eterna. Amém? Então, nós falamos já em outras revistas e agora nessas lições, e todas elas tocam no assunto propósitos de Deus, todas elas têm tocado no assunto intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Na revista passada, que falamos do livro dos Salmos, nós falamos sobre Deus é nosso escudo, fortaleza, escudo bem presente na hora da angústia, e fomos falando de onde levo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e vamos falando e criando esta
esta consciência de que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor perdoa, o Senhor exalta, o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor faz o que for preciso para que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Nós estamos falando então aqui de uma lição bem propícia para os momentos que estamos passando, momentos de crise, né? Uma crise universal, uma crise que está pegando o planeta todo, de forma de pessoas diferentes. Um não ficou doente, mas tem problema com o emprego, o outro não ficou doente, não está desempregado, mas pode ter falta de alguma coisa, de um médico, pode pagar mais caro por alguma coisa. Envolve todos, talvez de formas diferentes, mas quando nós falamos em crise hoje, todo mundo sabe que é uma crise. Então, infelizmente, nem todos sabem o que é milagre. Todos querem, mas não sabem. Nem todos sabem o que é ter vitória em Deus. Todos querem ter vitória sobre tudo isso, mas não sabem como conseguir essas vitórias através do nosso Deus. Amém? Então, que sejamos felizes, né? Que sintamos-nos alegres por ter essa oportunidade. Então, a lição de hoje, o Senhor peleja pelo seu povo. Textuário da nossa revista diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você conhece bem esse texto, esse versículo? João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, não adorem de qualquer jeito. Não adorem como adoram um homem, como adoram uma coisa, ou como estamos acostumados, mas temos que adorar em espírito. E a verdade aplicada diz assim: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Então você pode perceber uma coisa que talvez pareça estranha, mas nós começamos a falar da nossa lição. Vou mostrar a revista para você de novo. O Senhor peleja pelo seu povo. Então o que vem a ideia aqui? Vitória para nós. Vitória para nós diante da peleja, diante da guerra. Mas a lição começa falando do quê? Adoração. Começa falando de relacionamento com Deus e vai terminar assim. Amém? Então, preste muita atenção, porque a vitória é consequência da vida que nós temos. A vitória é consequência do poder que nós temos como filhos de Deus. Amém? Nosso texto de referência tem 2 Crônicas 17. Verso 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confiou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Então, aqui nosso personagem hoje, como base para nossa meditação na palavra do Senhor, vai ser o rei Josafá. É um rei que teve muito êxito na sua função, na sua posição. Aqui diz que ele colocou tudo em ordem, conforme estava precisando ser colocado, e ele foi feliz no seu reinado. Então, vamos ter, né, essa história aqui de Josafá como mais uma parte da história de Deus agindo. O que Deus quer, como Deus age, o poder de Deus, a forma de Deus agir, os propósitos de Deus. E mais aqui um personagem, um homem que foi colocado na posição de rei, mas um homem como nós. Nós falamos na última lição sobre Elias, e a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito, um homem como nós, semelhante a nós, né? Em Tiago, se não me engano, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. Então Josafá agora é rei. Por quê? Porque ele era filho do rei. Não diz a palavra que ele foi escolhido para ser rei porque ele tinha grandes capacidades, porque ele tinha grande inteligência, porque ele era uma pessoa especial, então ele foi colocado como rei porque ele tinha capacidade para isso. Não, o pai dele morreu e ele foi ser rei, né? Então aí
também é um homem como nós, sujeito a tentações, sujeito a desânimos, sujeito a medos, né? E esse homem foi um homem fiel a Deus. Vamos ver sua história aqui, teve alguns percalços, mas é um homem que foi capacitado por Deus, foi assistido por Deus, foi abençoado por Deus. Por quê? Fazia a vontade de Deus. Por quê? Tinha compromisso com Deus. Por quê? Tinha compromisso com a palavra de Deus. Assim devemos ser eu e você. Assim deve ser a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, vamos ver o contexto aqui, né? Josafá, ele vai virar rei de Judá. Vamos lembrar aqui, Judá tinha o povo de Israel, a nação do povo de Deus foi dividido em duas partes. O reino do Judá, o reino do sul, Israel, o reino do norte. Já falamos na outra lição. E agora nós estamos falando aqui de Asa, rei, vamos de Josafá, né? Rei, então, por um período do reino do sul. Eu vou ter vamos ver o contexto, o que estava acontecendo. Asa era pai de Josafá. Asa assumiu o reinado e dos 20 reis do sul, 8 foram bons. E o primeiro que apareceu melhorzinho aí foi o próprio Asa, pai de Josafá. Isso está em 1 Reis 15, 9 e 24. Ali fala de Asa. Foi um reformador, tirou a idolatria do seu território. Então, quando Asa assumiu o trono, já existia idolatria novamente sobre Israel, as coisas não estavam bem. Então, Asa entra com firmeza, entra com vontade. Ele vai, reformar, ele vai tirar a idolatria do seu território. E no 1 Reis 15, 24, diz assim: seu coração era do Senhor todos os dias. O coração de Asa, pai de Josafá, servia ao Senhor diariamente, pensava no Senhor diariamente, tinha relacionamento com Deus. O coração dele era do Senhor, era de Deus todos os dias. Isso está em 1 Reis 15, 14. Agora vamos ler, eu vou ler aqui para os irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. 2 Crônicas 15, 1 e 2. Vou ler na minha Bíblia aqui. Aleluia. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. Este saiu ao encontro de Asa. Estamos falando do pai de Josafá para a gente ter um contexto, ver como que estava o momento que eles estavam vivendo. E saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Isso é bom de ouvir, né? Ele chega para o reino do sul, chama o rei, e Deus, através de um profeta, diz assim: olha, me ouça, Asa, todo Judá e todo Benjamim, o Senhor está convosco. Ele continua: enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, ele te deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Olha que palavra maravilhosa, né? Alguém pode achar uma palavra dura, mas não é não. É uma condição para receber a bênção. A Bíblia, tem até uma Bíblia que eu já vi de promessas, ela tem as partes que são promessas, os textos que são promessas na Bíblia, elas são grifadas numa parte cinza escuro. Alguém talvez tenha essa Bíblia aí. Bíblia, edição de promessas. Tem não sei quantas promessas, muitas promessas na Bíblia, e para a gente ver já, porque a promessa está tudo cinza ali, destacado. Mas para cada promessa tem uma condição também. Então aqui, através de um profeta, Deus se apresenta a Asa, que era o rei na época, e fala assim: olha, eu sou contigo, né? O Senhor é convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, eu costumo sempre dizer, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com eles. A Bíblia diz assim: se você se chegar a Deus, Ele se chegará a vós. Tudo isso é bênção em nossas vidas com uma condição que nós podemos alcançar, uma condição que nós podemos praticar.
Então, por isso que eu vou voltar a dizer, relacionamento com Deus. Olha, o Senhor falou, eu estou convosco enquanto você estiver comigo. Falou para o rei. Se me buscar, eu vou me deixar ser achado por você. Mas se me deixar, eu te deixarei. Então, essa palavra serve para mim. Essa palavra serve para você. Essa palavra serve para a nossa igreja, para as igrejas do Senhor. O Senhor promete estar conosco enquanto estivermos com Ele. O Senhor promete que quando o buscarmos, olha que maravilha, Ele diz assim, eu me deixarei ser achado por vós. Mas, se me deixares, eu também te deixarei. Não tem castigo pior, irmãos, do que ser deixado por Deus. Não precisa repreensão, não precisa mais nada. Quando você busca a Deus, busca a voz de Deus, busca o contato com Deus e não acha, a paz some do seu coração. Não existe castigo pior que isso, não existe pena pior que essa. Então, irmãos, é um alerta para nós nesta oportunidade. Busque a Deus, que Ele se deixará achar por você. No momento de dificuldade, como estamos passando, no momento de paz, no momento de alegria, uma hora você vai buscar a Deus para pedir, vai buscar a Deus para implorar, outra vez você vai buscar a Deus só chorando e vai ter intercessão do Espírito Santo pela sua vida, mas também em outro momento você vai buscar a Deus para apresentar a Ele a sua gratidão, para apresentar para Ele a sua admiração por Ele, o seu amor por Ele, a entregar a Ele a sua adoração. Percebe por que a lição começa falando lá em texto áureo, verdade aplicada de adoração? Porque isso, quem adora é porque ama, quem adora é porque admira, quem adora porque ele quer expressar aquele sentimento que ele não inventou, mas está no coração dele. E Deus recebe isso com graça, Deus recebe isso com amor. E quem tem esse relacionamento de adoração a Deus é amado por Ele e é abençoado por Ele, é achado por Ele. Pode falar com Ele, pode ouvi-lo, pode ter uma vida de bênção. Amém, irmãos? Então, não importa se estamos podendo ir na igreja ou não, se estamos com IBD local ou não, onde você esteja, você pode ter contato com a palavra do Senhor, você pode ter contato com Deus, você pode ter a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, você pode sentir um momento inexpressável, inexprimível, sei lá como eu vou dizer, de paz na sua vida, diante de circunstâncias que não era para estar em paz. E você sente que essa paz veio de Deus. O alívio que vem do Senhor, você começa a agradecê-lo e adorá-lo por isso. Aleluia! Então, essa era mais ou menos aí o contexto. E nos últimos dias, o rei Asa, pai de Josafá, fez aliança com o rei da Síria. Então não vou contar toda a história porque é longa, mas ele acabou morrendo, pegou uma doença nos pés. E segundo Crônicas 16:12, diz assim, tem o versículo no final vai dizer assim, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Está na Bíblia, depois você conferir, 2 Crônicas 16:12. Então, Asa foi um bom rei, começou bem, teve uma vida bem com Deus, relacionamento com Deus, ele estava indo tudo bem, com sucesso, como fala, ele reformou de idolatria e foi fazendo o que era de Deus, né? O que era da vontade de Deus, foi servindo a Deus, foi sendo fiel a Deus, mas no momento que ele quebra esse laço com o quê? Com o pecado. Que pecado? Ele fez aliança com um reino que não era de Deus, fez aliança aí com o rei da Síria, ele começa a ficar mal aos olhos de Deus. Então, ele acaba ficando enfermo, e nem na sua enfermidade ele recorre a Deus, mas aos médicos. Está escrito na Bíblia, isso é uma coisa importante que foi mostrada porque é importante. Então, aí assume o trono quem? Josafá, o seu filho. Então, veja que história desse rei, a passagem, e com isso todo o povo de Israel, todo o povo, melhor, de Judá, do Reino do Sul, estava sendo influenciado por isso. Falamos lá de cima do Reino do Norte sobre Acabe, que estava colocando com Jezabel a idolatria no povo. E aqui você tem, no Reino do Sul, você vai ter Asa, que começou bem e acabou mal. E agora começa Josafá. Agora começa a história do nosso personagem, seu filho Josafá. Vou falar um pouquinho aqui, resumindo, porque o nosso tempo é curto. Josafá, ele reinou por 25 anos. Fez a escolha certa. Seguir os caminhos do Senhor. Podia não seguir, podia seguir. Josafá
talvez, sei lá, a convivência que ele teve, o que ele viu, o que ele conhecia do Senhor, ele falou, não, eu vou seguir o caminho do Senhor. O que é isso? É conhecer os propósitos de Deus, a vontade de Deus e seguir, ou seja, eu estou naquilo que Deus quer, eu estou naquilo que Deus quer fazer, eu tenho prazer nisso, eu o adoro por isso, eu estou à disposição por causa disso, eu quero ser usado para isso. Fez a escolha certa. No terceiro ano do seu reinado, olha o que ele fez. Enviou príncipes para ensinar o livro da lei do Senhor ao seu povo. Ah, eu sou rei agora, eu mando em tudo isso, as pessoas têm que me obedecer, e se tiver guerra a gente vai lutar, a gente tem que ganhar as guerras, ganhar as batalhas para ninguém tomar a nossa terra, para a gente tomar a terra do outro, sei lá. Fazia parte do contexto daquela época. E Josafá fala, eu vou servir meu Deus, eu confio nesse Deus poderoso, eu quero fazer a vontade desse Deus poderoso que eu conheço. Mas a Bíblia não disse isso, mas o que será que Josafá pensou, né? Eu penso que talvez ele tenha pensado só na vitória, não só na vitória dele, na vitória do seu povo como povo, mas como fica cada pessoa que pertencia ao seu povo. Ele queria que aquelas pessoas também crescessem, que conhecessem melhor esse Deus, sabe? Chega lá no meio do povo e diz, eu sou rei, nós vamos adorar o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso, aqueles ídolos que meu pai tirou, que eu estou tirando, fica tudo fora daqui, isso não vale mais nada, eu estou mandando, a partir de hoje, vocês só vão adorar o rei de Israel. Será que isso era o suficiente para uma vitória? O rei podia estar bem com Deus, mas como que estava cada um do povo? Não sei, a Bíblia não explica exatamente o motivo que levou Josafá a fazer isso, mas Josafá tomou uma iniciativa muito maravilhosa, muito importante, de pegar as leis do Senhor, pegar a palavra do Senhor, pegar os príncipes e falar, vai lá no meio do povo, vai lá no povo e ensina os mandamentos do Senhor, ensina as leis do Senhor para o meu povo. O que eu conheço de Deus, o meu povo tem que conhecer. A forma como eu conheço Deus, meu povo tem que conhecer. Nós precisamos ser um povo, nós precisamos ser povo de Deus e não somente um rei de Deus. Temos que ser um povo que serve a Deus, que ama a Deus, que adora a Deus e não um povo que tem um rei que ama a Deus, que adora a Deus, que serve a Deus. Entendem por que eu quero dizer isso? Porque nós estamos num povo. Nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um está numa congregação, outro na outra, no ministério, outro de outro, mas nós somos a igreja de Cristo na terra, nós somos o povo de Deus nessa terra. E não basta que nós tenhamos um pastor que ama a Deus, que adora a Deus, que vai para o céu e fala com Deus, que o outro tem o pastor dele que ama a Deus e tudo bem, que você tem um bispo, outra igreja tem o pastor presidente, o outro tem, né, as pessoas que estão na autoridade da igreja. Precisa que a palavra esteja na igreja. Precisa que a paz, que um pastor que conhece muito bem a palavra, que tem relacionamento com Deus, que fala com Deus, que tem a paz de Deus, que tudo isso também esteja em você, meu irmão, em mim. Nós precisamos ser povo de Deus. Aí sim, nós vamos para a igreja cultuar a Deus, já levando o culto dentro de nós. É um que chega para adorar já com a adoração em si, o outro chega para adorar com a adoração em si, o outro trouxe louvor, o outro trouxe gratidão, e aquele que veio com o pedido, com o clamor, vai estar conosco, vai se misturar talvez em lágrimas, mas em adoração. Então nós estamos reunindo uma igreja que veio adorar. Nós estamos reunindo uma igreja para fazer com que as pessoas adorem. Entende a diferença? Então o rei olha para o povo e diz, olha, esse povo precisa sentir o que eu sinto, esse povo precisa conhecer o que eu conheço, esse povo precisa saber de Deus para rejeitar a idolatria. Eles vão conhecer através das leis do Senhor que a idolatria é pecado, que a idolatria não agrada a Deus, e assim vão ser abençoados, e assim vão ser vitoriosos. Essa palavra está inserida neste texto, nessa história aqui. Amém? Então, ele enviou príncipes para ensinar o seu povo, ele teve esse cuidado. Amém? E Josafá então vai, servindo a Deus. A palavra do Senhor fala que ele foi abençoado, que ele prosperava e que tudo ia bem. Até chegou um ponto,
eu vou ler aqui na nossa revista, parte 1, 2, diz assim, ó, seja bom, mas não seja tolo. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Josafá foi descuidado. Ele era um homem bom, fazia as coisas conforme a vontade do Senhor, colocou a casa novamente em ordem. Você vai ler na Bíblia lá, a história de Josafá é muito bonita, né? Ele vai reorganizar o povo, reorganizar o seu território, colocar as guarnições nas fronteiras, vai fazer muita coisa boa também na parte religiosa. Mas Josafá era bom, mas ele foi descuidado. Descuidado no quê? Fez aliança com Acabe e com Acasias. Então ele vai fazer aliança novamente, uma aliança que não agradava a Deus. Eu marquei aqui, apesar de ter boas intenções. Que intenções ele tinha? Ele tinha, por exemplo, a intenção de reunir novamente o povo do norte com o povo do sul, juntar Israel numa nova nação. Então ele vai procurar Acabe, escuta, vamos conversar, o seu povo, meu povo é o seu povo. E o Acabe é muito espertão, ele já via interesse nisso, agradava mais a ele, falou, não, então tudo bem, estamos juntos, né? Tá tudo certo, então faz o seguinte, pega o seu exército lá, nós vamos enfrentar tal exército aí numa guerra, você vai me ajudar. Então aí né, Josafá começa a ter problemas, sabe? Foi pra guerra, tal, perderam, apanhou, sofreu. Então começa a vida de Josafá, que era uma vida de obediência a Deus, ele começa a ser minada, né? Começa a ser prejudicado por essas alianças. Ele até que tentou, vou rapidamente aqui dizer, Acabe chama lá 400 profetas e fala assim, olha, então vamos tirar a dúvida aqui, a gente deve ir pelejar ou não deve? Os profetas falam, deve, todo mundo falou, deve ir. Aí Josafá fala assim, mas não tem nenhum mais um profeta aí que possa falar? Ah, tem mais um, aí chamaram Micaias, né? Mais um profeta. E o rei Acabe fala assim, eu não gosto muito desse camarada não, porque quando ele vai profetizar coisa para mim, só profetiza coisa ruim. Eu quero ouvir coisa boa, profecia boa, sabe? Tem cheio de gente por aí que é assim, né? Infelizmente, vai ter profecia e corre lá. Então, se falar coisa boa, é profeta de Deus. Se não falar, eu não sei, esse profeta aí também é estranho, né? Então, o rei Acabe era bem assim, falou, não, mas esse camarada aí não é dos meus não. Então, chama ele, chama ele. Chamou, o profeta chega lá, e o camarada que vai chamar já chega pro profeta e fala, o negócio é o seguinte, você vai lá profetizar pro rei que ele tá chamando, mas tem que falar coisa boa. Não vai lá para falar coisa contrária para ele não, né? E o profeta chega lá e fala coisas boas, né? E aí o próprio rei fala assim, mas você está dizendo de Deus mesmo? Fala que o senhor mandou. Aí ele entrega a profecia que tiver que ser entregue. Fala, não vai pelejar não, eu estou vendo isso vai dar tudo errado. Então é só uma experiência que aconteceu aí no meio do caminho, para a gente ver como é que, apesar de um pouco de cuidado, Josafá foi muito mal nas suas alianças. E vem para a nossa lição aqui, né? Tomar muito cuidado com as nossas amizades, com as nossas alianças, com quem nós temos comunhão, com quem nós fazemos sociedade. A Bíblia nos ensina a não ter sociedade com o ímpio, a não ter comunhão com o ímpio. Você pode trabalhar junto, você pode conviver junto. Lembra da lição passada, lá que nós falamos de Ruth e Noemi? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, a Bíblia, eu falei que essa frase não tem na Bíblia, mas tem muitas outras que confirmam essa frase, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Por exemplo, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho bons costumes, eu sou um crente, eu sou fiel a Deus, está tudo bem comigo, estou em paz. Mas começa a ouvir más conversações, começa a corromper os seus bons costumes. Então nós temos que influenciar, irmãos, não sermos influenciados pelo mal. Amém? Então a nossa lição, vamos correr um pouquinho aqui. Repreendido para correção.
Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre melhor. Então, todos os quesitos, não só na parte religiosa, mas na parte profissional, no relacionamento amoroso, na sua família, na sua vizinhança. Consulte a Deus, esteja em contato com Deus, esteja em comunhão com Deus, para você poder tomar as melhores decisões. Amém? Parte 2 da nossa lição diz assim: não ande fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. O grande erro de Josafá, vai falar essa parte aqui. Acabe estava debaixo da maldição de Deus. E aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nessa parceria. Então Josafá estava bem, estava em paz, estava vencendo tudo ia bem, então agora eu vou tomar uma atitude, que eu estou com vontade. Eu vou lá conversar com Acabe, vou tentar fazer as pazes, vou tentar juntar tudo. Deus vai gostar disso? Será que Deus vai gostar? Estava dentro dos propósitos de Deus? Não, Acabe vai tomar uma iniciativa pelo seu coração, sem consultar a Deus, sem orar a Deus. Então a palavra do Senhor fala assim, olha, ele foi fazer uma comunhão, uma sociedade com quem estava em maldição. Quem está em maldição hoje? Quem está em pecado. Quem está na prática do pecado, na vida do pecado, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, está sob as maldições. Não é que estamos amaldiçoando quem não é. Não. O Senhor abençoa quem está sob a sua bênção, sob a sua palavra. Isso é escolha. Amém? Então a gente viu isso sobre a vida de Josafá. Amizades erradas nos afastam de Deus. Em meio a tantos desencontros, olha aqui, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou, aqui a palavra do comentarista, o bispo Abner. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã, se quisermos gozar da vida eterna. Amigos do meretrício, amigos de roubo, amigos de intrigas, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado. Eu vou aumentar a minha lista aqui. Amigos da fofoca, amigos da mentira, amigos da idolatria, amigos das heresias, amigos do pecado em geral. Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. Então não é uma palavra proibitiva, mas é uma palavra de liberdade. Quer ser livre, quer adorar a Deus, quer servir a Deus, siga no caminho de Deus. Tenha amizade para cá, amizade para lá. O seu melhor amigo é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. O seu melhor amigo deve ser aqueles que professam a fé cristã, que estão bem com Deus. Esses estão do seu lado para te levantar a hora que você puder cair, para ser levantado por você, para te suportar, para ser suportado por você. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. Toma cuidado, meus irmãos. Como diz aqui o comentarista, Satanás levanta falsas amizades, Satanás prepara armadilhas para que o cristão venha a deixar manchas em sua alma, venha a prejudicar a sua santidade, para que um dia ele não veja Deus, para que ele seja amaldiçoado como Satanás está amaldiçoado. Então ele é muito sutil, ele é muito enganoso, e nós devemos ter esse cuidado. Aleluia, a palavra aqui é para alerta. Escolhas erradas propiciam fracasso. Também já falamos lá atrás. Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Guarde o que você encheu o seu coração, né? Enche o seu coração de coisas boas e guarde isso, meus irmãos. Para que na hora que você tem que tomar uma decisão do seu coração, da sua alma, você vai tirar aquilo que de bom ali foi guardado. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados. E Josafá quase morreu. Nessa aliança que ele fez, nessa guerra, houve derrota. Josafá, que estava em paz lá, com tudo certo, quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá.
assim como Ele tem para nós. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco. Olha aqui a palavra que eu disse agora há pouco. Pois as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Satanás não vai aparecer na frente de ninguém como um monstro, como um diabo, com chifrinho, com garfo na mão, com rabinho, como se dizia lá atrás, né? Os desenhos que se fazia. Ele vai se apresentando de uma forma sutil, de uma forma enganosa e vem principalmente através de amizades. Ele pode usar de várias formas, mas até para desviar nossa fé, até ou nos fazer crer em coisas que não agradam a Deus como verdadeiras, e a gente achar que está com boas intenções, como estava Josafá, achar que está fazendo a coisa certa e estar errando em tudo. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Presença de Deus, intimidade com Deus, conversa com Deus, Espírito Santo de Deus, isso que nos vai garantir, nos vai alertar. Busque os dons do Espírito Santo de Deus, todo discernimento de espírito, irmãos. Isso não é só para ser usado na igreja, isso é para proteger a igreja. E a igreja não está só lá dentro do templo, a igreja está aqui fora. Aqui fora você precisa de discernimento de espírito, você precisa dos dons de cura, você precisa do dom da profecia, do dom da sabedoria, você precisa dos dons para serem exercidos aqui fora, não somente no templo. Então, eu falei há pouco, na lição passada, Deus conta conosco, Jesus conta conosco em diversas situações. E as diversas situações elas acontecem dentro e fora da igreja, em tempo e fora de tempo. Nós precisamos ser capacitados pelo Senhor para agir, mas também para nos proteger. Quando você ouvir uma palavra, sabe que vem talvez até de um crente ou de alguém que pode, por bom coração, estar sendo usado pelo inimigo, ouvir uma palavra do inimigo, estar propagando isso, você fala, não, isso não entrou muito bem, isso parece que irritou minha alma. Será que é de mim? Será que é de Deus? Será que eu que não estou gostando dessa palavra porque não me agrada, ou é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim repugnando isso? E você vai orar, você vai entrar na presença de Deus e Deus vai te dar o discernimento disso. Você vai repreender, você vai ensinar, ou você vai aceitar se for uma coisa de Deus. Mas a ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. O seu pastor é Jesus Cristo. Ele está aí falando no seu coração. Você precisa abrir o coração. Lembra, falamos ali atrás? Sabe, quem estiver comigo e me buscar, eu me deixarei ser achado por ele. É promessa do Senhor. É a palavra do Senhor para Josafá, mas também serve para mim e para você. Amém? Parte 3 da nossa lição fala de uma batalha épica. Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Então Josafá passou por essa tristeza, por essa derrota, e aí ele vai buscar o Senhor, ele se arrepende, ele reconhece o seu erro, ele se volta a Deus e vai buscar o Senhor e vai motivar o povo. Escuta, eu errei, fizemos errado, não agradou a Deus. E aí ele vai estabelecer juízes para julgar as pessoas, ele vai fortalecer as defesas do norte. E no final aqui fala assim, mas ao final do reinado de Josafá, 3 reinos se uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isto, Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, apregoando um jejum em todo Judá. Então, ele se arrepende, pede perdão para Deus, conserta tudo na cidade, e de repente ele fica sabendo que 3 exércitos se juntaram e vêm contra nós. Então ele temeu, é um homem como nós, mas ele não entrou em pânico. Lembra outra aula, falamos, o crente não deve entrar em pânico. Com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha assertiva, buscou ao Senhor e somente nele confiou. Convocou homens, convocou mulheres, até crianças de colo, e juntos buscaram ao Senhor, clamaram, fizeram um jejum, e o Senhor não desprezou a oração de Josafá. Amém? Então, sabe, o pânico não dominou seu coração. Peraí, eu sirvo a Deus, eu me consertei com Deus, eu estou bem com Deus, a esse Deus eu vou clamar. Aleluia. Em meio às crises, o segredo é adorar. Inúmeros episódios das Escrituras nos mostram a importância de adorar ao Senhor
no louvor. Amém? Então, antes de nós acabarmos aqui, por que louvar, né? Por que então começou falando de adoração? Veja bem, Josafá começou bem, errou, passou por problemas, se arrependeu, se consertou, as coisas ficaram em paz. Josafá não errou mais, mas veio algo contra ele, uma crise veio contra Josafá. 3 reinos se juntaram, a multidão ia chegando, chegou lá as notícias, olha, o povo vem vindo, é muita gente, a multidão vai acabar com a gente. Josafá vai buscar Deus junto com o povo, aquele povo que ele mandou ensinar a palavra, aquele povo que conhecia mais o Deus através da palavra, não somente através do rei. Esse povo vai com mulher, com criança, vai para o jejum, vai para o clamor ao Senhor. E aí, Josafá, na sua oração, ele põe-se em pé, fala com Deus, ele vai lembrar, o Senhor prometeu para o nosso povo lá atrás, eu não vou ler tudo que o nosso tempo está acabando, só vou ler o final aqui para você ver a bênção. E todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o profeta, filho de Zacarias. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não terás que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor estará convosco. Olha a palavra do Senhor, olha a resposta do Senhor. Amém? Eu vou resumir aqui, né? Mas o Senhor fala, prepara o povo, amanhã você vai encontrar com esse povo, eles vão louvando, se prepara, e quando chega lá no outro dia, está tudo morto. O Senhor trabalha e um povo luta contra o outro, e destrói, o outro luta contra o outro, e morre todo mundo. Quando o povo de Judá chega lá, é só cadáver, eles vão recolher os despojos, que era costume naquela época, quem vencia a guerra, e pegam coisas preciosas que eles tinham em tesouros, e foi mais de um dia para conseguir levar tudo, e foi uma bênção, amém? Então, nós tivemos aí uma ideia, né, de 2 reis. Eu puxei um pouquinho para trás para pegar o pai de Josafá, o rei Asa. Você vê que ele começou bem, fracassou e acabou mal. Aí seu filho assume o reinado, um homem comum como nós, e intimidade com Deus, de importante, ele levou a palavra para o meio do povo de Deus. Então eu e você temos que ter a palavra no nosso coração, não basta estarmos na igreja, não basta nós termos um bom pastor como temos o pastor Oséias e os demais obreiros, mas você precisa de aprender a palavra como está fazendo nesse momento aqui, amém? Então parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua perseverança, aprenda do Senhor, conviva com o Senhor, conheça o Senhor. Então depois Josafá vai ter uma aliança mal feita, bobeou, escorregou, descuidou. Então, mais uma palavra, tome cuidado. Cuidado com as companhias, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que lhe é oferecido. Esteja em contato com Deus, em comunhão com Deus, que o Espírito Santo do Senhor vai te dar discernimento. Depois Josafá acabou errando. Não sei se você já errou nessa vida, está em erro. Se arrependa, se entregue ao Senhor, peça perdão, conserte. E as batalhas não vão parar, não. Você pode estar bem, eu posso estar bem, mas as batalhas podem vir como veio para cima de Josafá. Aí Josafá conhecia esse Deus, o povo dele conhecia esse Deus. Eles vão clamar a Deus, vão pedir a Deus, vão orar a Deus, vão jejuar e saem adorando a Deus, louvando a Deus, e o Senhor dá a vitória na mão deles. Não foi culpa dele, não foi erro dele, mas as coisas vieram contra ele, como está vindo essa pandemia. Clame a Deus, chore nos pés do Senhor, peça a saída para o Senhor. E o Senhor vai entrar nessa peleja e o Senhor vai te dar vitória. Pode ser que Ele destrua o exército como Ele destruiu lá na frente de Josafá. Pode ser que Ele te arme, te prepare, te dê potencial para vencer com seu esforço essa batalha, meu irmão. Mas você vai vencer, eu vou vencer, se assim estivermos com o Senhor, se assim buscarmos o Senhor, se assim o acharmos, se assim não o deixarmos. Amém?
Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer crescer em cada aula, que Deus possa te dar discernimento quando você abrir a palavra, a sua Bíblia e ler, que você possa pregar para o seu próprio coração com o discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Que você cresça na palavra, que você tenha paz, que você seja um vitorioso, você e sua casa. Até a próxima aula, Deus te abençoe, um forte abraço e logo estaremos juntos.